Bom dia, o meu nome é Pedro Cardoso, sou proprietário da Queijaria, a loja que abriu há 7 anos em Lisboa, uma loja especializada em queijo. Julgo pelas minhas pesquisas que foi provavelmente a primeira loja a abrir com este conceito tão abrangente de queijo e fui convidado para fazer esta pequena apresentação sobre o mundo dos queijos em Portugal. Vou tentar fazer com que vocês fiquem a saber um pouco mais sobre estes produtos. Desde já também convido os alunos das escolas a virem ter connosco para poderem também ter alguma noção do que é que se faz na nossa queijaria e fica o convite aqui feito. Em relação ao queijo, aquilo que se tem lido é que é um queijo, é um produto que já existe há mais de 6.000 anos. A primeira vez que se ouviu falar de um queijo foi por uma mera ocasionalidade, isto é, havia pessoas que viajavam a cavalo e levavam leite para beber durante as viagens. A determinada altura, a pessoa ia beber o leite e o leite estava solidificado. Isto é, com o calor e com o tempo de viagem, o leite coalhou e passou ao estado sólido. Aí começaram a perceber que também era um bom alimento para comer. O que é isto de o leite coalhar? É o princípio da produção do queijo. É leite que é coalhado, faz uma coalhada em que se divide a parte líquida da parte sólida. O leite fica dividido em sólido e em líquido. Uma parte é o soro, outra é a coalhada, que é com essa coalhada que nós fazemos o queijo. Esse princípio do queijo, depois em Portugal utiliza-se o sal e começamos a falar de queijo. Em relação ao coalho e à coalhada, este tipo de coalho pode ser animal, normalmente vem das vísceras dos animais bovinos, em que serve para coalhar o leite. Também pode ser vegetal. Nós trabalhamos muito com o cardo vegetal em Portugal, que é o flor do cardo, e pode ser também bacteriana, que é uma bactéria que se desenvolve para inserir no leite para ele coalhar. Isso é importante para vocês saberem que há vários tipos de coalhos para se fazer a passagem do leite para o estado sólido. As famílias de queijos também podem ser definidas de diferentes formas. De qualquer das maneiras, eu vou-vos tentar explicar uma delas. Temos queijos de vários tipos. Temos queijos frescos, como são estes que estão aqui. Queijos frescos que são unicamente a coalhada do leite com sal. E vocês podem ver que é um queijo muito mole, muito fresco. Neste caso é um queijo de cabra, este é um queijo de ovelha. Estes queijos são produzidos a nível nacional com elevada quantidade, todos os dias. Os supermercados, as mercearias, toda a gente vende este queijo e tem uma grande oferta a nível nacional. Estes queijos servem nomeadamente para pequenos almoços, muita gente utiliza para pequenos almoços, utilizam para fazer saladas, utilizam até às vezes para refeições ligeiras. É um queijo que tem um sabor leve, tem 2, 3 dias de cura. Como veem, o cabra é diferente do leite de ovelha. Este é mais mole, mais fresco. Isto são queijos que não têm cura. E como eu vos disse, em Portugal faz-se muito esta produção de queijo. Provavelmente será a maior produção que nós temos a nível nacional. Todos os dias chegam às grandes cidades queijos feitos no dia anterior para venda. Este queijo fresco é o primeiro queijo da classificação que nós temos. Vou passar a um outro queijo, que é um queijo de pasta mole. Nós chamamos um queijo de casca lavada. Neste caso, é um queijo português. Este queijo, em particular, tem aqui curado mais tempo e vai-se lavando a casca de acordo com o tempo que vai curando. Vai-se passando com uma salmoura, vai-se trabalhando o queijo, nesse caso, vai-se virando o queijo e temos um Serra da Estrela, que é o chamado queijo de casca lavada. Este queijo tem normalmente 35 dias. Este queijo deve-se comer com casca, apesar de muita gente abrir por cima, o que para nós está errado. Deve-se fazer uma fatia com esta plenitude e comer a casca, porque a casca também desenvolve características de sabor. Este é o tradicional queijo amanteigado. Ele, com a temperatura ambiente, vai ficar mais cremoso.
leva também a tal salmoura, vai-se lavando o queijo e tem, e é um dos queijos nossos mais vendidos em Portugal, não é? Como sabem. Características, este é um queijo de leite de ovelha, a casca vai sendo desenvolvida através das lavagens com a salmoura, virando o queijo para não ficar com uma forma não arredondada, e depois dever-se-á comer com casca nesta plenitude. Terceiro tipo de queijo é um queijo que muita gente conhece, é um queijo com bolores brancos, tipo o camembert. Se este queijo é feito com leite de vaca, há muitas, este, por exemplo, é um queijo produzido com leite cru, diferente dos leites pasteurizados. Nós aqui estamos a falar, desculpem-me que eu há pouco não vos disse, normalmente estes queijos são sempre pasteurizados. O pasteurizado é, o leite vai a uma temperatura acima dos 70 graus para tirar algumas bactérias e também para ser mais fácil de produzir. Estes queijos de cascas com bolores, que são os camembert, são os chèvres, eles são queijos que são feitos da mesma maneira que os outros, só que depois é desenvolvido uma bactéria que se introduz no queijo para desenvolver esta casca. Esta casca pode ser um penicillium, que é o caso do camembert, o penicillium camembert, ou neste caso pode ser um penicillium e depois leva carvão vegetal. Depois há formas de se cortar os queijos. Este queijo também se deverá cortar assim, para ter a plenitude desde o início do queijo até ao final do queijo. O interior do queijo está aqui, por isso quando nós fazemos uma fatia, ela irá apresentar-se no prato desta forma. Por isso, tanto desde a ponta do meio do queijo até à ponta e comendo a casca. Neste caso é igual. Isto é um chèvre, ele vai tendo o desenvolvimento da bactéria aqui à volta da casca. É um queijo também muito utilizado para saladas, também fazem na cozinha com panados e servem para fazer uma entrada ou uma refeição. Agora vamos passar a estes queijos. É um queijo de pasta prensada, mas não cozida. Não cozida é porque o leite não é cozido. Neste caso, este queijo tem uma linha de carvão vegetal. A indicação deste queijo, que é um Morbier, é um queijo que é feito com a ordenha da manhã e com a ordenha da tarde. Eu aqui não vos consigo perceber qual é que é a ordenha da manhã ou a ordenha da tarde. Eles fazem este fio de carvão vegetal precisamente para o diferenciar. É um queijo de pasta prensada, ele é prensado, mas não cozida. Não cozida, eu depois explico-vos a pasta cozida. É um queijo que pode ir até 120, 130, às vezes mais 4 meses de cura. E devemos cortá-lo com uma faca diferente, como vocês veem, porque estes queijos de pasta mole, nós utilizamos uma faca com menos lâmina para não ficar presa no queijo. Neste caso, estes queijos podem-se fazer cortes longitudinais para apanhar desta forma. Pastas cozidas, da forma como estamos a falar deste queijo, é pastas prensadas, mas não cozidas. As pastas prensadas e cozidas são queijos normalmente de grande porte. Estamos a falar aqui de um Gruyère, queijo dos Alpes suíços. São queijos que são feitos com 30 kg, queijos que depois vão levar uma maturação muito mais elevada, chegam a estar 3, 4 anos. O parmigiano sai com 2 anos no mínimo, mas existem parmigianos com 4, 5, 6, 10 anos. Estes queijos são queijos pasta cozida, pessoas ficam mais tempo e temperaturas mais elevadas, maior porte, e são queijos que levam normalmente uma afinação maior porque podem estar vários anos a ser preparados. Estes queijos são leite cru, são queijos mais saborosos, são queijos feitos por artesãos do queijo, sabores mais intensos, mais fortes. Como vocês veem, a cura já faz com que apareçam os cristais de aminoácidos devidamente precisamente ao tempo em que estão à espera. Tanto o Gruyère, que eu vou cortar aqui uma fatia, este queijo tem 18 meses, como veem já se nota aqui alguns cristais.
Acontece o mesmo com o Parmigiano Reggiano, queijo de vaca italiano, os aminoácidos bem presentes. Um parmigiano, para ser parmigiano, tem que ter pelo menos 2 anos. E normalmente nós cortamos este queijo, tem uma faca própria. Podes-me passar a faca do parmigiano, Ivo? Esta faca é uma faca desenvolvida para o parmigiano, precisamente para que nós possamos cortar o queijo com estes movimentos, para que possamos depois sentir também a parte crocante do queijo, porque estes cristais que ele tem inseridos na cura são crocantes e faz com que fique muito mais apetecível na boca. Depois, e por fim, ser um queijo mais forte também eu deixei para o último, apesar de ser um queijo também com bactérias, é o mais conhecido de todos, é um queijo que normalmente é desenvolvido, isto é, nós fazemos a pasta e a mistura do leite já com os fungos internos. Introduz uma bactéria, que é a bactéria Roquefort, neste queijo, e ele vai ser desenvolvido e vai ser maturado com a bactéria, e normalmente até se fura o queijo para que ele fique bem perfurado pelos azuis. O Roquefort é um queijo forte, fica normalmente 6 meses a curar, para desenvolver toda esta pasta, como vocês veem, azul, com fungos. É um queijo muito apreciado pelos franceses, os ingleses também têm. Em Portugal não se faz queijos desta natureza. Esta forma de nós fazermos a classificação dos queijos através do tipo de queijo é muito mais técnica e profissional, e muitas vezes dentro do mercado dos consumidores não é difícil de perceberem tudo isso. Há uma maneira que nós normalmente fazemos, que é perguntar às pessoas que tipo de queijos gostam de acordo com o tipo de leite. Leite de vaca, leite de ovelha, leite de cabra, leite de búfala, também existe leite de búfala. Nós vendemos aqui umas mussarelas de búfala deliciosas. E é sempre mais fácil depois perceber também o grau de gordura do queijo. Este queijo tem menos gordura, porque é um queijo fresco. Estes queijos são mais gordurosos, aquele também, até chegarmos aos queijos mais maturados, que foi os que nós vimos há pouco, os cozidos, devido à cura, perdem muito de gordura. Normalmente um queijo com até 10% de gordura é um queijo fresco. O queijo Serra da Estrela terá aí uma média a mais de 45% de gordura. Aqui temos queijos com à volta dos 60% de gordura. E depois tudo o que é acima dos 60% de gordura são queijos muito gordos. Normalmente esses queijos são os triple cream, nós chamamos queijos muito gordurosos. Mas a ideia é que vocês também consigam apreciar o queijo através dos nossos sentidos. Tanto através do olhar, ver o tipo de queijo, o tipo de pasta, a textura. O nariz também é muito importante, porque o queijo tem cheiro, e por isso nós podemos cheirar o queijo e perceber que tipo de queijo é que já estamos a falar. Estes queijos são muito fortes. Temos também a parte do palato. Quando provamos é sempre mais fácil, não é? Nós aqui na loja fazemos muito essa parte, que é as pessoas que compram e antes de comprarem podem provar um pouco o queijo. O que é certo é que o queijo está na alimentação dos portugueses, está na nossa alimentação, está na nossa cultura, e vamos desenvolvendo sempre queijos diferentes para que possamos também ter novidades para apresentar. Uma das coisas que eu vos posso falar em termos históricos também, na altura da Segunda Guerra Mundial, houve muita dificuldade de alimentação, produziu-se muito queijo, ou havia muito queijo industrial, começou-se a industrializar muito o queijo, e nessa altura vendia-se queijo em massa, não é? Que era para alimentar as pessoas. A partir de alguns anos a esta parte, estamos a começar a tentar fazer novamente queijos especiais, queijos para quem gosta de queijo. Nós temos na nossa alimentação desde o almoço, do pequeno almoço, do almoço, do jantar, até às vezes entre amigos, estamos sempre a comer queijo. Por isso, o queijo faz parte da nossa alimentação e isso é uma das partes importantes. Segundo, nós abrimos a nossa loja há cerca de 7 anos e notámos que, de facto, havia pouco consumo de queijo na altura. Isto porque nós, no estrangeiro, sentimos que há muito mais o poder de fazer uns afterworks, e as pessoas vão beber um copo, comer um queijo, os franceses muito, os italianos cozinham com queijo,
nós começámos a implementar muito também o termos queijos. Aquilo que eu notei, e é de facto engraçado, a nossa cultura de queijo é uma cultura muito regional, isto é, nós conhecemos os queijos que vêm das nossas famílias. Se nós éramos de Castelo Branco, ou os nossos pais eram de Castelo Branco, nós conhecemos muito bem aqueles queijos daquela região. Mas, por exemplo, está ali a Serra da Estrela ao lado, mas não se comia a Serra da Estrela, comia-se queijo de Castelo Branco. E assim, por regiões, é muito. Em Bragança, nós encontramos aqui clientes que veem um queijo de Terrins. O queijo de Terrins, se faz de lembrar, vem à memória, éramos novos, os nossos avós comiam e nós também comíamos. Por isso, nós estamos muito centralizados nessa parte regional e faz sentido, porque são as nossas memórias, mas eu sinto que neste momento em Portugal começa-se a consumir mais queijo, uma questão de atitude, de ter gosto próprio, de ser um produto de excelência e termos também, às vezes, em convívio, os queijos fazerem parte da nossa vida. Não só pelo facto de ser socialmente bem visto, um copo de vinho, um queijo, mas porque começam a existir também casas como a nossa, que têm queijos de excelência, nós apostamos muito na qualidade do queijo, e que faz com que as pessoas também tenham essa adesão com mais facilidade. Nós, na queijaria, não vendemos queijo fresco, temos uma atitude em relação a esse queijo, o queijo é muito bom, são queijos que vêm, todos os dias são produzidos e, como vos disse, estão à venda nas mercearias, nos supermercados. Eu próprio digo, se quer comprar um bom queijo fresco, vá a um supermercado, tem bom queijo, são queijos de pouca validade, precisam de estar sempre a rodar, a sair. Temos 2 queijos que são ícones a nível europeu, que é a burrata italiana e a mozzarella de búfala. Búfala porque é um tipo de leite que nós não temos cá em Portugal e vendemos imenso. São mozzarelas que vêm diretamente de Itália, da região das mozzarelas, né? Há mozzarelas fumadas, há mozzarelas frescas. Isto é uma mozzarella fresca, feita com leite de búfala, um leite completamente diferente, e gostava de vos apresentar antes de acabarmos esta apresentação. A mozzarella, existem imensos tipos de mozzarelas. Existe a mozzarella fumada, a curada, esta é a fresca. Normalmente nós vendemos em embalagens com bolas de 250 gramas, e a diferença para o queijo fresco é porque elas são mais processadas e têm outro tipo de forma de produção. Daí não termos o fresco, termos estas relíquias que se vendem muito bem, vocês veem o aspecto. Elas são artesanais, não tem nada a ver com os que se produzem a nível industrial e que estão à venda nos supermercados. Era também para podermos falar de outro tipo de leite que existe pouco em Portugal e Itália tem muito. Gostava também de vos falar de uma situação que é as denominações de origem dos queijos DOP. DOP é a denominação de origem protegida. Estas são as certificações feitas na altura em que entramos para a União Económica, em que teríamos que preservar alguns dos nossos produtos, nomeadamente os queijos, e foi feita uma certificação de denominação de origem protegida, isto é, os queijos animais e aquele terroir, que já é uma coisa histórica a nível nacional, seriam certificados como queijos e leites feitos com queijos daquela região e seriam protegidos pelo nome e pela região. Confesso que em Portugal eu não vejo muito essa necessidade, ou as pessoas não procuram muito os queijos de denominação de origem protegida. Fala-se que também foi feita uma coisa muito a correr e que os produtores não tiveram muita intervenção. Eu próprio, quando peço queijo aos produtores, a ideia de denominação de origem protegida não é muito bem vista por eles. Tem que certificar, tem que ter algumas normas, tem que fazer uma série de obras nas queijarias. Eu procuro queijo de qualidade e muitas vezes eles são de denominação de origem ou não, mas a questão acho que ainda falta em Portugal uma seriedade em relação a isso, que poderemos, nos anos mais próximos, também começar a trabalhar dessa forma. A denominação de origem protegida, no fim de contas, nós temos cerca de 11 regiões, em que algumas das quais existe muito pouca produção de queijo. E tenho alguma dificuldade em encontrar algum queijo
com uma denominação de origem protegida, mas encontro queijo que não é certificado e que também representa aquela região. Por isso, a partir daquilo que nós gostamos é de ter bom queijo na queijaria e divulgar esse bom queijo. Não poderíamos falar de queijos portugueses sem falar dos queijos dos Açores. Este é um queijo de São Jorge, é uma edição especial com quase 30 meses de cura. É um queijo que nós vendemos muito na restauração. Existem alguns pratos feitos com ele. Muitos até falam que é um queijo que faz muito bem um prato, ou que inclusive pode ser ralado por cima de um prato. É um queijo de vaca e, só por curiosidade, nos Açores existem mais vacas do que pessoas. Por isso, todas as ilhas, acho que menos uma, que é de Santa Maria, não produz queijo. Todas as outras produzem queijo. O São Jorge é dos queijos mais conhecidos. É um queijo picante. É um queijo que, dentro das categorias dos queijos, é um queijo de pasta prensada. O facto de ele ser picante não tem nenhuma adição de pimentas ou de produtos. Reza a história que o leite, quando chegava às queijarias, já ia e devido ao demorar muito tempo a chegar o leite à queijaria, chegava já com uma acidez mais elevada, que depois de curado o queijo ficava picante. Este queijo faz parte da minha infância. Também tenho memórias com ele, porque o meu pai comia muito este queijo. Fazemos normalmente, e vocês sabem que nos supermercados estão à venda em fatias já cortadas em vácuo. Nós aqui cortamos o queijo à medida que o vamos vendendo, até porque os aromas que andam depois no ar são muito mais libertos, estes aromas do queijo. E está aqui um queijo São Jorge. Esta casca não é comestível, por isso normalmente o que nós fazemos é cortar esta casca assim, desta ponta, e depois, para servir, deverá ser um triângulo desta forma. Além de haverem muitos queijos e de variadíssimas, todos de vaca, não é? Este, para nós, é o queijo que mais vende na queijaria, é um queijo especial e não poderia deixar de falar dele. Obrigado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, não é preciso aprender tudo já. O queijo também não é fácil de se aprender tudo de uma vez, mas convido-vos mais uma vez a passarem por cá. Estaremos disponíveis para vos dar também um pouco desta prova destes lindos queijos que estão aqui. Porque provar também depois faz uma grande diferença, vocês tentarem perceber os sabores e os tons, a própria elasticidade de cada queijo, o que é que fazem as bactérias, dão sabor ao queijo. O queijo com o roquefort também fica mais forte. Foi um prazer, obrigado.